exaltado e glorificado seja a soberania do Santo Espírito na sua glória, na sua grandeza, na sua infinita sabedoria, no seu poder e majestade. A Ele, a nossa mais profunda gratidão, que nós possamos a cada dia sermos agraciados com a sua santa presença. Este pequeno estudo é um daqueles que poucos gostariam de ouvir, principalmente aos líderes das igrejas. Prepare aí seu copo com água. No final faremos a oração de libertação. Tomaremos também da água, para que as nossas vidas mais e mais sejam abençoadas. Vamos meditar um pouco em 2 versículos. No livro de Mateus, capítulo 10, Altíssimo, Eterno, Santo Espírito, nos dê entendimento para compreender estas verdades e que possamos aplicá-la no nosso viver diário para a glória do teu santo nome. No livro de Mateus 10, no capítulo 8, se o seu pastor, se a senhora, senhor, frequenta o ministério que o seu pastor está cobrando o dízimo, ele está impossibilitado de abençoar a vida das pessoas, porque ele está em desobediência ao Santo Espírito que falou nos lábios de Cristo, de Jesus. Homem, sabemos que Jesus, na qualidade de homem, carne, foi gerado pelo Santo Espírito, e as palavras que saíram dos seus lábios foram proferidas pelo Santo Espírito. Se os senhores não sabem, ficam sabendo. E o Santo Espírito, falando por intermédio de Jesus, disse: ainda que na igreja ou fora dela, se tiver curas, milagres, ressuscitarem mortos, expulsar demônios, limpar leprosos, devem ser gratuitamente. Aí vejam, isso aqui é uma ordenança do Santo Espírito. Eu irei reprisar aqui tantas vezes. O pastor que está cobrando dízimo no seu ministério, ele está em desobediência ao Santo Espírito, porém impossibilitado de abençoar as pessoas. Porque os trabalhos devem ser
de graça. E muitos estão alegando que as igrejas têm despesas, tem que pagar, mas estas despesas, elas são já arrumadas pelos homens com a desculpa de tirar proveito da fé dos membros. Então, se o seu pastor está cobrando dízimo, ele está impossibilitado de abençoar as pessoas. Tudo que os senhores estão vendo diante da igreja, os pastores eloquentemente falando falácias. Porque em se tratando do evangelho, espiritualmente falando, este deve ser gratuitamente. Se a cobrança de dízimo dentro da igreja fosse exigida pelo Senhor, se fosse uma ordenança divina, os fiéis dizimistas seriam ricamente abençoados. As melhores casas dos bairros eram deles, os melhores carros, as maiores empresas seriam daqueles dos fiéis dizimistas. Aí presta atenção, a senhora, o senhor. Como esta ordenança de dízimo dentro das igrejas, ela não é divina, não é uma recomendação do Santo Espírito, os dizimistas cada vez mais têm se empobrecido. Se os senhores não creem nas palavras que o Santo Espírito está mandando dizer para os senhores, observem a vida dos fiéis dizimistas. Colocaram na cabeça deles, cauterizaram a mente deles, dizendo que se não devolverem o dízimo, eles serão acometidos pelo devorador, falácia dos falsos profetas. E aí vejam, senhores, jamais o Santo Espírito irá contradizer estas verdades. Veja, o ministério do apóstolo Paulo não tinha cobrança de dízimo nas igrejas. E se tivesse, seria um problema danado. Essas palavras do Santo Espírito não teria nenhuma validade. E ainda confirmando no livro do Apocalipse 22, no versos 17, ali o Santo Espírito fala que é de graça. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Veja esta confirmação do Santo Espírito nas grandezas do livro do Apocalipse. Então, o pastor que está cobrando dízimo no seu ministério, ele está impossibilitado de abençoar as pessoas, porque ele está em falta com o Santo Espírito. Ainda se fosse para pregar o Santo Evangelho, o Evangelho eterno, o Evangelho da salvação, deveria ser de graça.
Imagina cobrarem o dízimo para pregarem este falso evangelho que está sendo pregado aí. E aqueles que estão contribuindo para esta prática enganosa dentro das igrejas estão cometendo pecados também. Porque esse dinheiro tem atraído milhares de homens na carne. Como se não bastassem, as mulheres também. Esse dinheiro fácil nos ministérios tem atraído milhares de homens carnais dentro das igrejas. Se não tivessem esse dízimo, eles passariam longe das igrejas. E a senhora, o senhor, que está devolvendo dízimo, está em falta também. Retira uma vírgula destas recomendações do Santo Espírito para o nosso viver diário. Manda o seu pastor tirar uma vírgula, que o ministério, o pastor que cobra o dízimo dentro da igreja, ele não tem nenhuma condição de abençoar as pessoas, porque ele está em falta com o Santo Espírito. E não pense, Senhor, a senhora, senhores, que vão devolver o dízimo, vão ser infiel dizimistas e vão reclamar as bênçãos do Senhor. Isto jamais irá acontecer. A cobrança de dízimo dentro dos ministérios é um falso conceito, é um engano, é um erro que os falsos profetas, os ventos preguiçosos, têm tirado proveito, torcido a palavra para extorquir as pessoas. E esta prática enganosa do dízimo dentro das igrejas tem sido um mal, tem sido uma lepra. Esse dinheiro tem sido um câncer nos ministérios. Aquilo que o Santo Espírito nos dá gratuitamente é a palavra. Eu recebo estas mensagens do Santo Espírito gratuitamente. Eu não posso me valer, tirar proveito das minhas palavras, quem sabe do pouco estudo que eu tenho, porque sei falar um pouquinho para extorquir as pessoas. Vou ficar em falta com o Santo Espírito. E aí vejam, senhores, o porquê eu não estou dentro de uma igreja pastoreando. Porque esta prática da cobrança de dízimo nas igrejas, ela é um engodo, é um erro, é uma falsa doutrina. Aqueles que estão cobrando dízimo nas igrejas estão em falta com o Santo Espírito, estão impossibilitados de abençoar as pessoas. Não creiam na bênção deles, não acreditam.
senhores podem discordar do que eu estou falando, mas observem a vida, o viver diário dos fiéis dizimistas, daqueles que têm devolvido o dízimo nas igrejas. Vocês não têm visto, não vemos nada de novo. Parecem que eles estão em um casulo, em uma gaiola. Entra e sai. A vida deles é uma mesmice. Reprisarei tantas vezes. Se a cobrança de dízimo fosse exigida na palavra pelo Senhor, os crentes emprestariam, os fiéis dizimistas emprestariam, não tomariam emprestado. Os melhores carros eram deles, as melhores fábricas, indústrias seriam deles, empregariam muitas pessoas. Procuram estes resultados na vida dos crentes, dos fiéis dizimistas. Então, se a senhora está devolvendo dízimo, a senhora está sendo cúmplice. Os senhores estão sendo cúmplice deste erro, deste engano da cobrança de dízimo dentro das igrejas. Aí a senhor pode falar: olha, mas meu pastor cobra o dízimo, eu devolvo porque ele cobra. Pastor não vai salvar a senhora, não vai salvar o senhor. Igreja não vai salvar a senhora, não vai salvar o senhor. Temos que viver as grandezas do Evangelho. Se a senhora não está apegada, os senhores não estão apegados a rótulos, a placas, a pastores, sai de lá. Vai viver as grandezas do Santo Evangelho. Quando eu estava frequentando as igrejas, a experiência que eu mais ouvi foi a experiência do Guilherme Colgate, o dono das empresas Colgate, que foi um fiel dizimista. E porque ele foi um fiel dizimista, o Senhor abençoou as suas empresas ricamente. Não creia nesta falácia. São falácias dos falsos profetas. Porque nós temos que ficar com a palavra, não com os testemunhos dos falsos profetas. Fique com as verdades do Evangelho. O Santo Espírito disse na boca de Cristo, de Jesus: se na igreja tiver curas, milagres, limpar leprosos, expulsar demônios, curar enfermos, isto deve ser de graça. Jamais alguém na face da terra pode desabonar esse escrito. Esse estudo jamais alguém pode desabonar, que é bater de frente com as verdades do Santo Espírito. E não devemos esquecer que estamos no tempo do Santo Espírito. Estamos vivendo no tempo do Espírito. E se formos para as sepulturas em falta com o Santo Espírito, chance zero da nossa salvação. Reprisarei tantas vezes: o pastor que está cobrando dízimo dentro das igrejas, ele está impossibilitado de abençoar as pessoas.
Os senhores estão vendo diante da igreja pastores eloquentemente falando só falácias. Eles não têm nenhuma autoridade na palavra para abençoar a vida das pessoas, porque eles estão em falta com o Santo Espírito. Que disse no livro de Mateus 10:8, confirmou no ministério do apóstolo Paulo e confirmou no livro do Apocalipse 22:17. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Que os senhores sejam visitados. Continuarei falando estas verdades, porque as verdades poucos querem ouvir, mas são as verdades da salvação. Não deixe, não permita que as pessoas cauterizem a sua mente com esta falácia do dízimo, porque estes ensinamentos do dízimo, cobrança do dízimo, vai contra os ensinamentos do Santo Espírito, do Santo Evangelho. Agora pegue aí o seu copo com água, meu Pai. Abençoe esta água, quem dela tomar. Recebam bênçãos em abundância para a glória do Cordeiro. Vamos participar. Olhe agora nas suas mãos, meu Pai. Consagra as mãos desse homem, desta mulher, quando colocarmos as mãos no alto da cabeça ou no coração, se houver ação de um mal, que este possa ser repreendido para a glória do teu santo nome. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Exaltado seja a grandeza do Santo Espírito, na sua glória, no seu poder e majestade. Coloque as suas mãos no alto da cabeça ou no coração. Meu Pai, passa com o teu poder, com a autoridade da tua palavra, na mente, no coração desse homem, desta mulher, e arranca, meu Pai, toda a obra do mal, tudo aquilo que não procede de ti, seja repreendido para a glória do Santo Espírito. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na glória do nosso eterno Criador, na grandeza do Santo Espírito, jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai do meu coração, sai dos meus caminhos, sai, e não volte nunca mais. Receba a paz, o entendimento, a proteção, a libertação, para a glória que há no nome, na grandeza do Senhor. Senhor te abençoe e te guarde a você, seus caminhos, seu viver diário, te livre e te guarde dessas falsas doutrinas, para a glória que há no nome do Senhor. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.